Aviso: pode conter erro de tradução em português. Parte 18. Ataque ao Safeuse. Quarta-feira à noite aqui estamos, garoto. Sergei disse enquanto estacionava na rua ao lado do esconderijo. Obrigado pela carona, Sergei. Eren disse enquanto abria a porta. Escuta, garoto. Sergei gritou antes de Eren ir embora. O quê? Eren perguntou. Odeio ver você jogar sua vida desse jeito, e prefiro que você abandone essa missão suicida e volte para seu apartamento. Ele disse. Mas entendo que você está completamente decidido a morrer desse jeito, mas fiquei feliz de ter trabalhado com você. Você tornou a vida para mim muito mais fácil e mesmo quando morrer, você tornará as coisas mais fáceis. De nada. Eren deu de ombros. Mas pelo menos tenha certeza de que esse é o destino que você quer. Sergei disse. Se você pretende morrer em um momento de glória, que assim seja. Mas você deve considerar que as pessoas sentirão sua falta. Eu não vou morrer, Sergei. Eren disse. Mesmo se eu morrer, eu vou morrer lutando. Mas eu não vou me deixar morrer. Eu me recuso. Então, você vai continuar vivendo só por viver? Sergei perguntou. Você acha que isso vai te manter vivo? Eu nunca vou perder esse meu presente. Eu tenho o direito de viver neste mundo. Eren disse com determinação. E eu me recuso a deixar outra pessoa ditar minha vida. Parece chato, disse Sergei. Chato? Perguntou Eren. Qual o sentido de viver só por viver? Sergei perguntou. Talvez seja por isso que você é tão imprudente. Você não tem nada pelo que viver, exceto para continuar respirando. Adeus, Sergei. Eren disse enquanto fechava a porta, deixando o homem suas filosofias para si. Sergei se afastou de Eren, pretendendo ficar longe da luta que estava prestes a acontecer. Eren estava do outro lado da rua do esconderijo de Nakano. Era um pequeno armazém situado no cais perto do porto de Yokozuka, que ficava ao sul de Tóquio ao longo da costa. Ficava na borda de uma pequena enseada bem na foz da Baía de Tóquio. Havia alguns navios grandes que transportavam cargas ou navios de cruzeiro que transportavam pessoas. Havia um único navio da marinha japonesa, com base nas informações que Sergei lhe deu. No entanto, o navio estava longe demais para reagir a qualquer coisa que Eren tivesse planejado. Eren ficou um pouco distante. Ele viu que o armazém em si era cercado por uma cerca simples de arame farpado com arame farpado no topo. Dentro havia alguns contêineres de transporte e guardas da Nakano Yakuza patrulhando a área. De seu ponto de vista, ele viu que os guardas de fora estavam desarmados, pelo menos visualmente. Ele não tinha dúvidas de que eles tinham armas escondidas, já que não podiam ser vistos visivelmente armados em público. Embora estivesse escuro, havia luzes no telhado do armazém que brilhavam para baixo para iluminar a área. Seria difícil para Eren entrar furtivamente, então ele teria que se mover com velocidade e agressividade, bem do jeito que Sergei o ensinou. Eren revisou suas armas e equipamentos. Ele tinha um único RPG com um foguete já carregado e 3 foguetes adicionais guardados em uma mochila nas costas. Ele também tinha 2 mochilas cruzando o peito e penduradas em cada lado. Uma mochila estava cheia de granadas, enquanto a outra tinha alguns explosivos Semtex. Eren tinha um rifle Aiken pendurado na frente do peito para fácil acesso, assim como sua pistola Marley gravada em um coldre no quadril esquerdo. Um coldre que Sergei o emprestou. Eren tinha um cinto do exército de estilo russo que tinha 3 carregadores Aiken adicionais, com um 4º carregador localizado na própria arma. Quanto ao peso, não era tão ruim. Eren carregava muito mais peso quando era um Scout, especialmente porque o equipamento ODM pesava perto de 20-30 quilos, dependendo de quantas espadas você tinha sobrando. Todo esse equipamento provavelmente pesava perto disso, então ele sabia que ficaria bem. Bem perto do portão principal da cerca de arame havia um caminhão-baú que estava estacionado bem ao lado da cerca. Era alto o suficiente para que Eren soubesse que conseguiria correr e pular o arame farpado. Com anos de atletismo praticado, Eren pulou no caminhão-baú e pulou a cerca. Eren pousou no chão perto de um container de transporte, mas cambaleou ao fazê-lo. Ele não estava acostumado a ter todo esse peso inseguro sobre ele, já que o equipamento ODM normalmente era muito estável. Foi um pequeno incômodo, mas nada que o atrasasse. Eren se moveu ao longo da lateral do container, garantindo que ele estava fora da linha de visão de qualquer membro da gangue. As luzes no teto iluminavam apenas a área aberta principal em frente ao armazém, o que permitiu que Eren ficasse perto dos contêineres e usasse a escuridão a seu favor. Suas calças pretas e moletom preto forneciam uma camuflagem decente à noite. Eren parou onde estava e desprendeu o RPG e tirou um cinto extra que trouxe consigo.
O vídeo que Sergei mostrou tinha o RPG disparado no ombro, mas Eren não achou que seria confortável. Em vez disso, ele decidiu improvisar uma espécie de lança de trovão da arma. Eren segurou a arma em uma pegada reversa com sua mão esquerda, certificando-se de que seu mindinho descansasse no gatilho. Soldados eldianos eram especialistas em disciplinar de gatilho, já que você tinha que manter contato com os gatilhos enquanto se movia com o equipamento ODM para reagir a tempo. Mesmo quando eles obtiveram o equipamento ODM atualizado, seus 3 punhos de gatilho exigiam extrema disciplina para usar. Eren pegou o cinto e o enrolou no tubo da arma e em seu antebraço, certificando-se de que ele ficasse nivelado em seu braço. Parecia muito com uma lança de trovão, mas Eren sabia que não teria tempo para se acostumar. Ele teria que se mover rápido e efetivamente se esperasse matar o suficiente deles. Assim que o cinto estava em seu braço, ele sacou sua pistola Marlian e engatilhou o cão para trás. Estava pronto para disparar. O propósito principal deste esconderijo era abrigar suprimentos e atuar como um refúgio seguro para os membros que operavam na área. Eren não precisava necessariamente matar todo mundo, apenas destruir seus suprimentos e tornar o prédio inútil, e é por isso que ele tinha tantos explosivos. Depois que tudo estava pronto, Eren respirou fundo. Logo depois do container estava a área aberta com 3 guardas patrulhando e a porta principal do armazém que era fortificada e reforçada. Havia uma porta menor na lateral que deixava as pessoas passarem, mas ela claramente estaria trancada. Assim que Eren ficou pronto, ele manobrou seu mindinho para engatilhar o cão no cabo do RPG e colocou seu dedo de volta no gatilho. Tudo estava pronto para ir. Eren saiu da cobertura e mirou no primeiro guarda mais próximo dele. Bam! O guarda foi atingido na cabeça com um tiro na cabeça, graças à sua pistola Marlian. Os outros 2 guardas gritaram em japonês para alertar seus companheiros, mas Eren foi rápido em atirar neles também. Ele mirou em cada homem e derrubou cada um com mais alguns tiros na cabeça, tentando conservar o máximo de munição possível. Eren ouviu tiros bem acima dele e recuou para trás do container. Havia membros de gangues nos andares superiores do armazém que começaram a atirar nele das janelas com armas automáticas. A mira deles era incrivelmente ruim, então Eren não precisava se preocupar muito em ser atingido. Usando os containers como cobertura, Eren correu em direção ao portão principal para ganhar algum espaço. Ele precisava cronometrar o uso do RPG perfeitamente para maximizar o máximo possível de membros mortos da Yakuza. Espiando de sua cobertura, Eren notou que eles ainda estavam atirando no local onde ele inicialmente se abrigou e não sabia onde ele estava. Eren estava seguro no momento e os deixou pensar que ele estava lá. Eles estavam longe demais para atacar com uma pistola, então Eren esperou que eles gastassem a munição. Depois de alguns momentos, a pequena porta perto da porta principal do armazém se abriu e os membros da Yakuza começaram a correr para fora em pânico cego. Sem dúvida, eles esperavam muito pior do que um único homem. Eren correu da cobertura em direção à porta. Alguns homens o viram, mas não reagiram a tempo. Eren levantou o braço esquerdo para trás e o empurrou para frente enquanto apertava o gatilho do RPG. Ele sentiu um pequeno recuo quando ele explodiu de sua mão e foi em direção à porta principal do armazém. Por hábito, Eren puxou para trás quando ele impactou, como se estivesse puxando a corda de uma lança de trovão. Bum! A explosão destruiu a porta principal. Essas armas, diferentemente das lanças de trovão, disparavam um cone de cobre derretido no alvo, o que destruía áreas fortificadas, mas não era muito perigoso para as pessoas próximas. Sergei disse que durante a guerra do Afeganistão, RPGs capturados eram usados contra eles e detonados perto dele, causando apenas ferimentos leves a qualquer um que não estivesse diretamente no caminho do foguete. Embora os homens perto da porta não tenham morrido, eles estavam tapando os ouvidos da explosão alta e da onda concussiva que os atordoou. Até os homens no segundo andar ficaram atordoados. Eren correu para a abertura que ele fez, certificando-se de atirar nos homens mortos antes que eles pudessem se recuperar do choque da explosão. Ele atirou em cada homem enquanto eles seguravam suas orelhas na cabeça e se certificou de que eles estavam mortos. Eren parou bem na abertura que ele fez, que era um buraco circular pelo qual ele conseguiria olhar. Embora fosse estranho, Eren recarregou sua pistola e o RPG antes de se mover. Bem lá dentro estavam homens que estavam inconscientes por causa da explosão ou gravemente feridos pelo cobre derretido e estilhaços da porta. Alguns ainda estavam vivos, mas gemendo de dor por causa dos tímpanos rompidos ou dos estilhaços. Eren rapidamente os executou para que não pudessem se levantar e se tornar uma ameaça.
Olhando ao redor por um momento, Eren viu que havia passarelas acima dele com membros da Yakuza que ainda estavam tapando os ouvidos por causa da explosão abaixo deles. Eles eram os que estavam atirando nele antes. À direita, havia prédios administrativos e escritórios para papelada, funcionários ou clientes. Sem dúvida, era onde a maior parte dos membros estava. Eren correu um pouco para longe da porta e se virou, pretendendo disparar outro RPG nos homens na passarela superior. Antes que ele pudesse, um membro desarmado da Yakuza agarrou o RPG e tentou arrancá-lo de sua mão. Eren deu uma cabeçada nele, atordoando o homem antes de chutá-lo para longe. Eren virou as costas para o homem e estendeu o braço em direção à passarela superior, disparando outro tiro e recuando quando fez contato. Bum! A passarela inteira desabou quando os homens caíram ou foram explodidos em pedaços pelo impacto direto. Eren sentiu o ar atingi-lo por trás, pois sabia que o homem que o atacou foi atingido apenas pelo contragolpe da arma. Ele se virou para olhar os danos. O homem estava completamente sem reação. A parte superior do corpo estava despedaçada e suas orelhas estavam cobertas de sangue do backblast. Isso lembrou Eren da carnificina que ele viu nas trincheiras do Oriente Médio e do ataque a Libério. Eren olhou ao redor para as vigas de suporte do prédio. Assim que soube onde o ataque seria, Sergei mostrou a ele uma planta de construção online do armazém. Ela mostrava plantas e informações de design do prédio, especificamente onde os suportes estruturais estavam. No exército eldiano, tanto antes quanto depois de retomar a Muralha Maria, esperava-se que os soldados ajudassem a construir e manter a infraestrutura civil. Não apenas isso, mas eles tinham que construir diferentes máquinas e elevadores para uso nas muralhas. Os Scouts tinham ainda mais treinamento nisso, já que teriam que construir prédios e bases no território Titã. Cada soldado era engenheiro por profissão, e é por isso que muitos soldados saíam e iam para a agricultura ou engenharia quando saíam do exército. Eren entendia como os edifícios funcionavam em engenharia básica por causa disso. Ele sabia quais vigas neste edifício eram estruturalmente importantes e onde destruí-las. Claro, Eren não era um designer líder, então ele não seria capaz de realmente liderar um projeto de engenharia muito bem, mas ele conseguia entender os designs e as fraquezas de uma estrutura. Ele guardou sua pistola e foi até algumas das vigas no centro. Ele sabia que essas eram usadas para segurar o peso do prédio e começou a colocar o Semtex em cada uma. Ele rapidamente o configurou com o gatilho remoto para detoná-lo quando estivesse livre. Depois de armar os explosivos, mais homens começaram a sair do prédio da administração. Eren se escondeu atrás da viga de aço enquanto recarregava o RPG. Ele tinha 2 tiros restantes, então ele faria valer a pena. Os homens estavam amontoados na frente da porta que dava para os escritórios, então seria fácil acertá-los. Eren se afastou do feixe e fez o mesmo movimento novamente, recuando assim que fez contato. Bum! Desta vez, o foguete atingiu os pés dos homens. Embora a explosão tenha se concentrado para a frente, foi perto o suficiente para que todo o grupo fosse explodido em pedaços pela explosão. A fumaça que cobria a porta tinha uma névoa vermelha que se dissipou para revelar os corpos dilacerados e mutilados dos membros da gangue. Apesar do sucesso que tiveram na emboscada das semanas anteriores, Eren percebeu que suas habilidades estavam faltando. Eles não eram soldados ou guerreiros treinados. Eles eram homens simples que receberam uma arma e não sabiam lutar bem. Sem surpresa e ímpeto do lado deles, eles eram significativamente menos ameaçadores. Eren carregou seu último foguete e engatilhou o martelo para trás. Ele correu para o centro da área aberta e disparou o último tiro na parede da seção administrativa. Bum! A parede tinha um grande buraco aberto, o que sem dúvida surpreendeu os homens lá dentro, já que eles provavelmente esperavam que Eren entrasse pela porta principal da seção administrativa. Eren largou o tubo e guardou sua pistola, preparado para um combate corpo a corpo. Ele pegou seu Aiken e uma granada antes de jogar a granada no novo buraco. Depois de esperar um momento antes de explodir, Eren invadiu o novo buraco. Houve alguns homens que Eren atirou para garantir que estivessem mortos. Alguns homens se contorceram, mas provavelmente estavam mortos. Ainda assim, ele não correu riscos ao executar os membros da gangue um por um. Antes de Eren continuar, ele pegou o detonador remoto e se preparou para explodir as vigas de suporte. Se suas estimativas estivessem certas, a área central do armazém entraria em colapso, mas deixaria a área administrativa intocada. Ele esperava que a dele estivesse certa. Com o apertar de um botão, seguido por grandes explosões vindas de fora, ele ouviu a sala principal do armazém desabar, enterrando todos os sobreviventes e equipamentos restantes sob todos os escombros de aço e concreto.
Felizmente, a área administrativa permaneceu de pé, o que permitiu que Eren lutasse para chegar à saída e escapar, agora que o armazém estava efetivamente destruído. Assim que ele passou pela sala do escritório, ele foi até a porta à sua esquerda. Pegando outra granada, Eren chutou a porta e jogou-a para dentro. Ele esperou um momento enquanto a granada explodia, matando mais homens lá dentro. Ele invadiu a sala, uma sala de conferências, e fez a mesma coisa, executando qualquer um que parecesse ter sobrevivido. Eren chegou até outra porta e preparou outra granada. Irmão! 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 Gesso e tinta atingiram o rosto de Eren enquanto as balas passavam por sua cabeça, errando por meros centímetros. Eren mergulhou no chão enquanto os tiros continuavam a destruir a parede ao lado dele. Os homens na outra sala atiraram através da parede às cegas, esperando atingir Eren. Eren se ajoelhou, abriu a porta e jogou a granada para dentro. A explosão silenciou qualquer tiro de dentro, permitindo que ele invadisse a sala ao lado. Eren repetiu essa estratégia pelos próximos minutos, limpando sala de escritório por sala de escritório. Cada sala estava coberta de móveis lascados, corpos mutilados e papelada queimada por todo lugar. Havia suprimentos também, principalmente armas e munição, que foram danificados ou destruídos pelas granadas. Algumas vezes, Eren era surpreendido por um cara entrando na sala antes que ele pudesse jogar uma granada. Algumas vezes, eles chegavam perto o suficiente para que Eren tivesse que enfrentá-los em combate corpo a corpo, já que eles diminuíam a distância antes que ele pudesse atirar neles. Eren os derrotou rapidamente, quebrando um osso durante um ataque ou acertando-os com seu rifle. No entanto, cada vez que Eren entrava em combate, ele ficava cada vez mais lento. Sua resistência se esgotava com a luta constante, já que ele não conseguia tirar um momento sequer para descansar. Ele tinha que manter seu ritmo e agressividade antes que eles pudessem reagir adequadamente e se preparar para uma luta. Quando Eren chegou à última porta, ele levou um momento para recuperar o fôlego. Ele estava exausto da luta. Seus movimentos estavam ficando lentos, e ele se sentia coberto de suor. Se a luta continuasse, Eren estava preocupado que ficaria sem energia. Ele tinha que sair antes que ficasse exausto. Eren pegou a próxima granada que tinha e jogou na última sala. No entanto, assim que ele fez isso, a granada voou de volta para a sala em que ele estava. Droga! Eren gritou. Abandonando a cautela, Eren mergulhou na sala que estava prestes a limpar quando a granada explodiu. A explosão conseguiu atingi-lo e os ouvidos já zumbindo de Eren pioraram, efetivamente o ensurdecendo. Sua cabeça estava latejando com a onda de choque e ele sentiu como se tivesse levado um soco nas costas. Felizmente, ele sentiu que estava longe o suficiente para não se machucar, apenas ficar atordoado. Puta merda, isso foi bom. Ele ouviu uma voz familiar acima dele. Ele olhou para cima e viu o chefe da Yakuza que ele deveria ter matado na semana passada, o mesmo que o emboscou. Ele tinha um olhar surpreso, mas feliz, no rosto enquanto olhava para Eren. Sabe, eu sabia que deveria ter trabalhado com o russo em vez de tentar matá-lo, mas pensei que se eu pudesse me livrar do suprimento do velho, teríamos a vantagem. Merda. Ele foi interrompido. Eren se levantou e atacou, desferindo um soco que o chefe conseguiu desviar e abriu espaço entre ele e Eren. Droga, nem me deixam falar. Ele riu. Eren atacou novamente, dando mais alguns socos que fizeram o homem recuar na defensiva. Os socos de Eren eram lentos, tanto pelo cansaço quanto pela explosão que o deixou severamente mais lento. Você é muito fraco. O chefe sorriu. Eu cresci nas ruas, apostei em mim mesmo em lutas e me tornei um mast. Ele foi interrompido quando Eren acertou um soco giratório em seu rosto. Eren aproveitou a oportunidade para pegar seu Aiken e atirar no homem. No entanto, o chefe conseguiu pegá-lo no último segundo e facilmente destacou o carregador enquanto ele disparava. Sem sua fonte de alimentação, ele era inútil. Ok, então você ainda tem alguma luta. Ele sorriu através de um lábio machucado e cortado. Eu não esperava esse desmaio. Ele chutou Eren no estômago enquanto segurava o rifle, fazendo com que Eren perdesse o rifle. Eren ficou ajoelhado no chão por um momento, aproveitando a oportunidade para descansar e recuperar um pouco de força. Sabe, eu nunca esperei que uma porra de criança fosse capaz de fazer tudo isso. Ele disse, embora continuasse a manter o sorriso. Na verdade, eu meio que queria que você tivesse aceitado minha oferta, mas tenho que admitir, o desafio é muito divertido. Ele jogou o Aiken para longe e atacou Eren. Eren se levantou para tentar se defender, mas ele foi muito lento e levou um chute no rosto. A exaustão e os ferimentos estavam começando a afetá-lo. Vamos! O chefe gritou. Mostre-me o que você pode fazer.
Ele começou a socar e chutar Eren, usando um estilo de luta similar ao de Anne, mas com suas diferenças. Ele usou uma combinação de chutes, socos e movimentos curtos para desviar de Eren ou desviar de seus próprios ataques. Ele chutou repetidamente a canela de Eren, causando dor e dificultando ficar de pé. Eren cerrou os dentes enquanto tentava ignorar a dor, mas estava ficando demais para lidar. Depois de outro chute, Eren caiu de costas. O chefe subiu em Eren e começou a socá-lo repetidamente. Eren tentou se defender dos golpes, mas não conseguiu contra-atacar efetivamente. Ele sentiu gosto de sangue na boca e sentiu os hematomas começarem a aparecer devido aos golpes. Droga, você é durão. O chefe riu enquanto parava. Eu sabia que o velho te empregou por um motivo. Eu realmente odiaria que você morresse assim. Ele foi interrompido novamente. Eren empurrou os quadris para cima, quebrando sua concentração e fazendo com que ele perdesse o equilíbrio. Eren o rolou de costas enquanto subia em cima do chefe. Eren começou a socar o chefe da mesma forma que fez com ele antes. Ele não conseguiu tirar Eren de cima dele, mas conseguiu se defender bem o suficiente. Eren agarrou seu braço e girou suas pernas formando uma chave de braço, prendendo seu braço entre as pernas enquanto usava seus quadris para tentar quebrá-lo. O chefe conseguiu mover o ombro de uma forma que impediu Eren de quebrá-lo, mantendo-se em um estado travado onde Eren não poderia quebrá-lo. Quão durona você é? Ele gritou. Mesmo quando você está completamente exausta, eu não consigo vencer uma porra de criança. Eu não sou uma criança. Eren resmungou enquanto tentava puxar seu braço com mais força ainda. Eu sou um diabo. Ele puxou o mais forte que pôde. Ele sentiu o ombro do homem deslocado da posição estranha. O chefe só conseguiu garantir que ele não quebraria o braço com a posição. Ele gritou enquanto tentava de tudo para se livrar do aperto de Eren. Ele conseguiu torcer o corpo e deslizar para fora do aperto de Eren. O suor que ambos os homens acumularam durante a luta permitiu que ele escorregasse para fora do aperto de Eren. Ele se levantou e se moveu para trás, criando espaço para Eren, que rapidamente se levantou. Ouviu isso? Ele perguntou enquanto Eren olhava para a janela. Luzes vermelhas e azuis estavam piscando lá fora, junto com sirenes. A polícia está aqui, devemos acabar logo com isso ou estamos ambos ferrados. Ele começou a se dirigir para a saída, caminhando calmamente como se Eren não fosse mais uma ameaça. Seu braço balançou levemente devido ao deslocamento, mas ele rapidamente o colocou de volta na posição. Ainda não terminei, disse Eren. Sim, você é o chefe, disse. E eu estou acabado, mesmo se você estivesse a um passo da morte, eu não acho que eu seria capaz de vencê-lo em uma luta justa. Honestamente, eu não me sentia assim há muito tempo. Ele riu para si mesmo. O que isso significa? Eren perguntou. Você é um bom garoto, não, diabo? Ele sorriu para o homem. Um maldito diabo, essa é boa. Eu não me divertia tanto ou ficava tão preocupado há muito tempo. Essa pequena guerra parecia que seria fácil demais. Mas um filho do diabo de merda decide nos agraciar. Droga, estou animado. Ele riu. Ele abriu a porta, prestes a deixar Eren lidar sozinho com a polícia. Mas eu admito, você é demais para mim. Vou precisar encontrar uma maneira de lidar com você sem lutar. Também terei que reforçar minhas defesas. Essa vai ser uma guerra e tanto. Ele disse enquanto saía. Eren ficou ali por um momento, seus ouvidos zumbindo, e seu Eren viu a porta do outro lado da sala se abrir. Homens vestidos com uniformes azuis e armaduras pretas, carregando armas automáticas, correram para dentro e gritaram com ele em japonês. Eles apontaram suas armas para ele e tentaram fazê-lo se render. Eren estava exausto demais para lutar mais. Ele pegou sua última granada e puxou o pino, deixando-a escorregar de seus dedos e rolar em direção aos homens. Eles gritaram enquanto corriam de volta pela porta, tentando fugir da explosão. Eren pulou da janela quando a granada explodiu, errando a força principal da explosão. Os homens estavam do lado de fora com ele, se protegendo da explosão, mas não reagiram a tempo quando Eren se levantou e correu para longe. Tentaram gritar para ele parar, sem atirar nele enquanto ele fugia. Eren precisava encontrar uma maneira de escapar das autoridades antes de ser pego. Sua simples entrada ilegal neste país facilmente se transformaria em uma acusação criminal. Eren correu para o cais e mergulhou na água. A única coisa que lhe restava era sua pistola Marleyan, que ainda estava no coldre. Ele nadou por baixo de um dos navios de carga para quebrar qualquer tipo de linha de visão com as autoridades. Após emergir, Eren nadou algumas centenas de metros com a corrente para alcançar a costa um pouco mais longe do armazém. Eren se puxou para a praia, mal tendo energia para se mover mais. Ele rolou de costas, seu torso coberto de areia molhada e seu capuz abaixado.
Ele tentou se levantar, mas estava muito cansado e ferido. Agora que a adrenalina passou, Eren percebeu que estava coberto de cortes e hematomas da luta. Suas roupas estavam completamente arruinadas e danificadas pelas explosões e vidros quando ele pulou da janela. Levante-se. Eren disse a si mesmo. Levante-se. Ele disse novamente, rangendo os dentes. Eren rolou de bruços e começou a se levantar. Não demoraria muito para que as autoridades seguissem a corrente e o pegassem. Ele precisava se mover agora. Droga, você sobreviveu. Eren ouviu na sua frente. Sergei? Ele perguntou. Dá. Sergei confirmou. Você ainda está vivo, e a julgar pelas explosões, parece que você conseguiu. Ele disse. Não sem ferimentos. Eren disse enquanto cambaleava para frente. Sergei correu até ele e o agarrou, deixando Eren se apoiar em seu ombro. Estou realmente surpreso que você tenha sobrevivido. Não pensei que seria possível. Ele disse. Não duvide de mim novamente. Eren ofegou. Diga isso depois que te levarmos para o hospital. Ele disse. Vamos, eu conheço um bom hospital que é discreto. Sergei carregou Eren até o carro, mas Eren estava fazendo o mínimo esforço para se manter de pé. Ele se sentia completamente exausto da luta e não estava acostumado a ficar tão machucado e não se curar rápido. A última vez que ele se sentiu tão bagunçado foi provavelmente depois de retomar a Muralha Maria. Vamos, fique comigo. Sergei disse enquanto Eren desmaiava completamente. Eren não conseguia mais ouvir nada, nem enxergar com os olhos fechados. Eren não estava sentindo muita coisa agora, apenas exaustão e cansaço. Tudo ficou escuro antes de Eren atingir o chão. Na manhã seguinte, cuidado, ai. Mei disse enquanto praticavam para o próximo show no sábado. Você precisa ter certeza de que seu quadril está no ritmo. Sim, é sempre um pouco difícil para músicas que são tão rápidas. Ai, riu. Não se preocupe, todos nós temos dias ruins. Ela riu. Sim, diferente de você, Mei. Nino brincou. Ei, só porque eu sou a melhor dançarina, não significa que eu seja perfeita. Ela dispensou. Sim, claro. Ari riu também. Escutem, meninas. O presidente Saito entrou no estúdio de dança. Ai. Todas as garotas ficaram em posição de sentido e fizeram uma tentativa fracassada de fazer uma saudação militar. Sério? Ele perguntou enquanto balançava a cabeça. Estamos ouvindo, chefe. Disse Mei num tom sério, quase militar. Pare com isso. Ele resmungou. Todas as garotas quebraram a compostura e começaram a rir do presidente da empresa. Ele sempre ficava irritado quando elas agiam de forma tão formal perto dele. O show desta semana será um dos nossos maiores até agora. Especificamente, haverá muitos produtores lá para explorar Bekomachi. Ele explicou. Sério? Perguntou Ai. O que significa que, se der certo, poderemos ter a chance de fazer um show no Tokyo Dome. Ele disse. Sério? Ari gritou. Isso é incrível. Não há promessas ainda. Ele disse. Eles estão apenas explorando agora. Não espero que tenhamos essa chance por pelo menos mais alguns meses. Ainda precisaremos fazer alguns trabalhos menores antes que eles nos considerem. Mas esta será uma olhada inicial. Cara, se fizermos isso, com certeza seremos famosos. Disse Mei animada. E, imagine. Tão poucos ídolos têm a chance de ir ao Dome. Nino disse. É por isso que precisamos ter certeza de que tudo está perfeito. Ele disse. Então, certifiquem-se de que os negócios de todos estejam em ordem e descansem um pouco nos próximos dias. Preciso que vocês, meninas, estejam completamente descansadas para sábado. Pode fazer. As meninas fizeram a saudação novamente, fazendo o presidente Saito ficar com a cara fechada diante das palhaçadas delas. Espere aí. Ai disse enquanto o telefone começava a tocar. Alô? Eren. Ela perguntou enquanto atendia. Eren está no telefone? Mei perguntou, sua curiosidade aguçada. SH, aqui é o Ai, não é? Uma voz desconhecida disse ao telefone. Sim, e ela? Ela disse. Desculpe, quem é? Como você tem o telefone do Eren-san? Ela perguntou. A voz tinha um japonês decente, mas ele tinha um sotaque muito carregado. Ela presumiu que talvez fosse russo. Ai, coloque no viva voz. Mei sussurrou. Ai assentiu, sem saber quem era e querendo o apoio dos amigos, então colocou no viva voz. Eu sou o chefe de Eren Yeager, ele está ferido. Ele disse. Machucado. Ai gritou no alto-falante. O que aconteceu? Houve um acidente de navio, Eren está no hospital agora. Ele disse. Onde? Ai gritou. Acalme-se e pare de gritar, você está tirando a orelha. Ele disse em japonês quebrado.
Só venha para o hospital, vou mandar o endereço por mensagem. O que aconteceu? Ai perguntou. Tivemos um colapso no trabalho. Eren se machucou, mas ele está bem. Só inconsciente, imaginei que ele poderia usar pessoas que conhece para dar apoio. O homem disse. Já vou. Ai disse. Obrigado. Ai desligou o telefone. Vamos, Ai. Mei disse, pegando sua jaqueta. Você não precisa vir comigo, ela disse. Sim, eu vou, você e meu amigo eu vou. Ela disse. Nós vamos pegar as crianças lá embaixo e trazê-las junto. Nós devemos ter certeza de que Eren está bem. Ok, disse Ai. Espere aí. Saito começou. Presidente, temos que ter certeza de que ele está bem. Mei disse. Caso contrário, Ai pode se distrair. Droga. Saito disse. Tudo bem, mas leve Miyako com você. Quero mantê-la perto das crianças para que possamos manter que elas são as crianças dela e não da Ai. Sem problemas, chefe. Mei disse. E você? Ai perguntou ao presidente. Vou trabalhar um pouco, só preciso verificar uma coisa. Ele disse. Enquanto as meninas saíam, Saito foi até seu escritório para verificar seu computador. Ele estava um pouco ocupado e adiando, mas precisava fazer uma verificação de antecedentes sobre Eren. Ele pegou seu caderno e o abriu onde estava seu número de passaporte. Saito tomou um gole de café enquanto abria o banco de dados do governo e fazia uma solicitação de verificação de antecedentes de funcionários inserido um número. Levaria alguns dias para eles retornarem, então ele teria que ser paciente e esperar pelos resultados. Após fechar o computador, ele se espreguiçou na cadeira enquanto se preparava para ir para casa. Ele esperava uma noite romântica com Miyako, mas claramente isso seria colocado em pausa. Fim da parte 18.